Fernando, o que é indispensável para o empresário, para o empreendedor, que seja pequeno, médio, grande, sobreviver à era da inteligência artificial? Ele entender que inteligência artificial é apenas uma ferramenta e desenvolver uma nova habilidade. Habilidade essa que eu chamo de inteligência ampliada, que é a capacidade de ele unir a inteligência humana dele, o expertise dele, o repertório, com a inteligência artificial para ele produzir mais, ser mais eficiente e criativo. Tá, mas na prática, assim, vamos pensar, eu adorei, mas vamos aprofundar um pouquinho mais. Inteligência artificial ampliada é pegar a inteligência humana com a inteligência artificial. Mas como faz essa combinação? E fazer uma vitamina, que eu chamo. Ela vai te dar um boost, ela vai pegar aquilo que você já sabe e vai fazer você conseguir produzir mais, vender mais, ter menos despesa, apresentar mais o seu produto para o seu cliente, criar novos produtos e ajudar o teu cliente a resolver um problema com menos custos, mais velocidade e com menos erros. Entendi. Então, a gente está vivendo a era do ápice da produtividade. Conseguir fazer mais por menos e com menos erros. Eu só atinjo isso quando eu aprendo a usar, de fato, a inteligência artificial da forma certa. E como usar a inteligência artificial da forma certa, Fernando? Esse é um bom papo que a gente vai ter ao longo desse podcast. Adorei, cara. Bem-vindo, viu? Deixa eu apresentar para Obrigado. vocês. Esse aqui, o nosso convidado de hoje do Indispensável Podcast, é o Fernando Barra. Ele é especialista em tecnologia, futuro do trabalho e inteligência artificial. Com mais de 25 anos de experiência, é fundador da Skillplace, depois nós vamos falar mais sobre a Skillplace, professor de tecnologia, TEDx Speaker e autor do best-seller Meu Emprego Sumiu. E recentemente, enquanto você está vendo esse episódio de podcast, está sendo lançado o mais novo livro dele, que logo mais eu vou falar para vocês qual é que é. Ele é uma das vozes mais lúcidas do Brasil quando o assunto é relevância profissional na era digital. E eu já quero falar de todo esse conteúdo aqui, desse teu know-how. De onde é que veio isso tudo da pessoa, Fernando, chegar nesse gabarito que é, Fernando? Como é que foi? Pô, legal, é uma história de vida interessante. Eu comecei a trabalhar na área de tecnologia aos 14 anos. Meu pai trouxe para casa um computador, daqueles, na época que ainda computador era aquele móvel da sala, igual a gente tinha TV, o microsystem, tinha um computador, a torre, no né? rack no lado Exato. ali, PCzinho. Você tinha um PC, o monitor, a torre, o teclado, tinha que colocar a capinha em cima para não pegar poeira. Então a gente tinha aquele. E meu pai, com muito esforço, trouxe um daquele para casa e falou: estuda, aprende isso aqui, que agora o mercado vai trabalhar em cima disso, anos 1995, por ali, 1994. Eu comecei a fazer curso, gostar, me apaixonei e trabalhei a vida inteira na área de desenvolvimento, tecnologia. Tive uma empresa, depois entrei para trabalhar nas grandes empresas, caí na IBM, que é a maior empresa de tecnologia, a única empresa de tecnologia existente hoje com mais de 100 anos. É mesmo? Que é muito difícil. Uma empresa de tecnologia, ela explode, né? A gente tem aí Google, Microsoft, Apple, mas essas empresas têm 30, 40 anos. Geralmente elas surgem, em algo que a gente vai falar aqui, numa disrupção, num momento de revolução. E a IBM teve essa proeza de ultrapassar uma tecnologia. Ela vai trocando e essa potência mundial. Comecei a trabalhar, uma empresa gigantesca. Imagina. E em 2015, trabalhava lá na área de dados e de software, sempre foi minha especialidade. Chegou no Brasil um tal de IBM Watson, a primeira inteligência artificial. Ano 2015, 10 anos atrás. Hoje a gente vê um monte de gente falar, sou especialista em IA. Fala-se de IA desde 1950, mas o primeiro produto mesmo para o mercado era em 2015 e, obviamente, era um produto que eu tinha que comprar máquinas para rodar a inteligência artificial. Só grandes empresas conseguiriam ter acesso. Na época, eu lembro, a gente estava falando em números aproximados aí de 15 milhões de reais e o IBM Watson só falava inglês. Você teria que comprar isso, trazer e passar 6 meses num treinamento ensinando português para aí poder começar a usar. E eles criaram um grupo que eles chamaram de evangelistas de IA. Eu caí neste grupo. O nosso trabalho era apresentar esta máquina, essa tecnologia para as grandes empresas e falar, olha, isso aqui um dia vai substituir o seu atendente de call center, isso aqui vai ajudar nas operações, quem começar na frente. Veja, 10 anos atrás era vender
o futuro totalmente mesmo. E nessa andança foram inúmeras empresas, a gente fazia várias apresentações. Você era um vendedor, então? Um vendedor na área, um vendedor especialista em tecnologia. Fui muito tempo técnico, virei pré-venda técnico e nessa época era o vendedor. E de apresentar isso para inúmeras empresas, a frase que eu mais ouvia era: Fernando, isso é muito legal, isso vai ser disruptivo, mas eu gostaria que você mostrasse para o meu concorrente ao invés de mostrar para o meu chefe. Porque se o meu chefe veio gostar, o meu emprego vai sumir. A gente ria, era uma piada, mas sabe aquela piada com fundo de verdade, Igor? Então, assim, as primeiras pessoas começavam a ter um incômodo de que aquilo poderia acabar com o trabalho. Que foi o livro que você lançou. Exato. Isso foi ficando na minha cabeça, e aí... isso foi em 2015, foram 4 anos vendendo. A gente teve vários casos. O caso mais conhecido no Brasil, que foi a primeira empresa a usar a inteligência artificial no Brasil, é o Banco Bradesco. Ele tem a BIA até hoje. Obviamente, a BIA já sofreu várias atualizações, mas foi a primeira atendente de inteligência artificial do Brasil. E ele foi baseado no Watson? Foi baseado no IBM Watson, usa até hoje, outras tecnologias também, mas começou com o Watson e ainda usa até hoje, é um grande parceiro. E de lá saíram inúmeros exercícios nesta linha. Então, a BIA vem do Watson, é isso? Tipo, veio. A base... A versão 1 da BIA foi 100% IBM Watson e começou a atender primeiro os gerentes e depois foram para os clientes. Né? E até hoje usa a plataforma IBM junto com outras plataformas ali. Hoje eu não tenho mais contato, não saberia dizer, mas cresceu ali, foi o primeiro case do Brasil muito conhecido. E aí chegou a 2019, 4 anos nessa área, estava me mudando de área dentro da IBM. Esta frase do meu emprego sumiu, ela bateu forte e eu também estava em várias dúvidas de e o que vai ser daqui para frente? O que vai ser? Então tinha uma curiosidade sobre o futuro do trabalho com as chegadas das tecnologias, não só IA, era uma época muito forte também de transformação digital, né? Pré-pandemia ainda, mas já se falava muito sobre os canais digitais, transformação digital. E eu tinha além dessa curiosidade tecnológica da minha área, tinha um anseio interno, eu estava fazendo 40 anos, de tá bom, e se essas mudanças acontecerem, para onde vai o Fernando Barra? Porque eu ainda vinha muito numa visão carreirista, nada errado, de comecei aqui, vou subindo, né? É uma pirâmide. Em 2019 tinha acabado de ascender até a direção. Então você vê aquela pirâmide diminuindo. Em cima eu teria vice-presidentes e o presidente, que é um no Brasil. Né? Então, até onde eu vou chegar da minha carreira? Entrei numa crise existencial. Uma seleção muito grande. É o que a gente chama de up or out. Né? Ou você sobe ou você muda. Eu gosto muito do exemplo que o Paulo Vieira me mostrou a primeira vez, que o mercado corporativo, a pirâmide é a correta, né? Então, é muito fácil de você entrar, de começar, e já começa ganhando um salário. Não é um salário milionário, mas você já começa trabalhando. Mas, ao longo do tempo, você vai subindo, vai aumentando o teu cargo, o teu salário, as tuas responsabilidades, mas as oportunidades vão diminuindo. Tem menos coordenadores, menos gerentes, menos diretores, um presidente para cada empresa. Então, ela é uma pirâmide normal. O empreendedorismo é uma pirâmide invertida. Você começa e a chance de você já receber algum valor é quase zero. Então, olhando a pirâmide invertida, só aquele uma quantidade muito pequena de pessoas começa já trabalhando e aumentando. Mas à medida que com resiliência, esforço, você vai subindo as camadas, e cada vez é mais difícil subir, obviamente, mas à medida que vai subindo, a chance de aumentar o valor e as oportunidades também aumentam. Então, ela é uma pirâmide, achei muito interessante isso, uma pirâmide invertida. Eu, nesse momento, deu essa crise, e aí eu passei a olhar não só para a tecnologia, mas para o futuro do trabalho. Então, no ano de 2019, eu comecei a estudar e ler muito a respeito de por que a gente trabalha, né? Qual o formato. A pergunta era, o meu emprego sumiu, o título do livro virou, e eu começo o livro falando, vamos separar o que é emprego e o que é trabalho, porque ao longo da história da humanidade, e aí me inspirei muito no Yuval Harari, com os livros dele, de Homo Deus, você percebe que o homem sempre trabalhou, mas a forma de trabalhar vai mudando. E aí o que eu percebi no ano de 2019 estamos exatamente numa mudança de forma de trabalho. Essa forma emprego, CLT, faz faculdade, tem uma carreira dentro da mesma empresa,
ela veio muito da Revolução Industrial. Uhum. Nada contra, foi o melhor modelo para o que a gente queria. Para aquele momento que tinha na vida. Mas a gente está passando uma nova revolução e a tendência é a gente ter uma nova forma. E o livro é um convite a estudar qual seria essa forma. Então eu peguei o título do livro e comecei a criar capítulos. Então eu tinha um capítulo falando, meu chefe sumiu. E eu discutia que em 2019 a gente começava a ver que ia começar a ter um achatamento das estruturas hierárquicas dentro da empresa. Uhum. A gente estava com uma estrutura gigante, né? Operário, júnior, sênior, pleno, coordenador, gerente, diretor, vice-presidente, presidente. Uma hierarquia muito grande. Hierarquia. E a gente começou a ver, em 2019, a chegada das squads, do modelo ágil, as equipes serem menores dentro da empresa, multidisciplinar, quase que micro-startups dentro da empresa. Uhum. Então, aquilo era um caso. Um outro capítulo chamava Minha Mesa Sumiu. As pessoas vão começar a trabalhar à distância, né? Poxa, 2019. 2019. Depois da pandemia Um pouquinho veio antes isso. da pandemia. Falava muito da uberização do trabalho. Então, eu pegava o modelo do Uber, onde eu tenho vários motoristas entrando numa plataforma sem um contrato formal CLT, exclusivo, com hora. Ele presta um serviço e recebe a partir de uma plataforma. E eu falava, vamos ter várias plataformas dessas para diversos trabalhos e a tendência é que você não trabalhe para uma única empresa. Uhum. Então, era um exercício sobre tecnologia e um exercício de futurologia, pode acontecer ou não, que era algo que eu gostava, fazendo com que, ao final, a pessoa pare e repense o que é o trabalho, por que a gente trabalha. Muito mais do que tecnologia, era um livro sobre propósito e trabalho. Lancei esse livro sozinho. Um dos pontos que eu queria ver nesse momento era, já que tudo está mudando e a gente está vendo um achatamento dessa cadeia de suprimentos, lançar um livro, e nada contra, aliás, fiz um agora, você passa por uma editora, por uma gráfica, por uma loja. Tem uma forma de fazer isso, self-publish? Estava chegando no Brasil a Amazon com essa forma. Falei, poxa, então quero testar e usar. Então, sem apoio, sem ajuda, que tem um lado interessante, você conseguir chegar com um livro e colocar na Amazon. Por outro lado, poderia ter encurtado esse caminho com ajuda, né? E aí lancei esse livro pela Amazon em setembro de 2019, sem grandes expectativas, um hobby, como diretor na IBM, tudo funcionando. Já estava na IBM ainda. Estava na IBM, tranquilo. Nem passava pela minha cabeça mudar de carreira. Já estava discutindo o que seria o futuro, mas não tinha nenhuma imediatismo. O livro, muita gente fala, o livro foi a sua ponte, né? A forma que você fez uma transição. Ele acabou sendo, mas não foi criado para isso. Foi como um hobby. Está aqui. Só que aí lancei em setembro de 2019, março de 2020 veio a pandemia. Quando foi em maio, um jornalista da Jovem Pan encontrou o livro na Amazon, que nem tinha uma visibilidade tão grande, achou o nome interessante, baixou, não lembro se ele comprou, baixou para o Kindle, tinha as duas versões, leu e entrou em contato e falou, você está falando um monte de coisa aqui, o que está acontecendo agora? Né? Meu chefe sumiu, eu não só vejo ele pela tela, porque eu estou trancado dentro de casa, a minha mesa sumiu. Topa dar uma entrevista para falar sobre o futuro do trabalho no meio da pandemia? Topa, estou em casa, à noite dei. No outro dia de manhã já tinha mais 2, 3 convites de outras emissoras. E aí, aí que a roda começou a girar durante toda a pandemia. Eu comecei a falar sobre o futuro do trabalho, ler mais sobre isso. E dali começou um start realmente de mudança de carreira. Já que eu estou falando disso, deixa eu mostrar que é possível ter mais do que uma profissão, dividir os seus ganhos. Você ainda estava na IBM, então, totalmente. em 2020. Eu fui dessa história, estou dando uma resposta longa, mas a gente encontra e a gente entende. Dessa história de 2020, eu fui até 2022, ainda trabalhando na IBM, mas começando a dar palestra, dar aulas, falando sobre o futuro do trabalho, me preparando para um outro livro, até que em 2022, a chegada da inteligência artificial aumentou ainda mais isso. E tudo aquilo que eu falava, você começa a viver. Isso é muito interessante, né? Você se desperta para um assunto, você começa a falar sobre aquele assunto, você começa a viver. Está na hora de ter um novo formato. E aí eu tive que tomar a decisão se eu continuava numa carreira boa, que foi muito bom para mim na IBM, ou se realmente eu aproveitava o momento dessa nova revolução e começava a viver um novo formato de trabalho. E aí eu entrei
de cabeça em 2022. Deixa eu Fundei fazer- a Skill Place e mudei a minha forma de viver. Pegar essa parte da tua história de vida, porque esse é aqueles momentos da vida que são os momentos chaves. É uma encruzilhada de tomada de decisão importante. Não é qualquer tomada de Não, decisão. foram É uma... boas, longas noites Exato. sem dormir. E esse é um momento interessante que, muito provavelmente, muitas pessoas que estão nos assistindo podem estar neste momento com um bom cargo, um bom trabalho, um bom emprego, com a dúvida se vai sumir ou não a sua função por causa da IA que está vindo, mas com a possibilidade de empreender pelo seu conhecimento, pelo seu know-how e assim por diante. E eu tenho uma curiosidade de saber, até para colaborar com as pessoas que estão aqui, como que você tomou essa decisão? Você foi noites mal dormidas, foi conversando com uma pessoa, foi pedindo um conselho, foi rezando, foi lendo. O que você usou para chegar nessa tomada de decisão importante no momento da sua vida? Foi uma decisão que levou aí, em média, 2 anos. Foi de 2019, mais 3 quase, porque foi 2019 a setembro de 2022, a minha saída oficial. Não foi abrupto, tipo assim? Não foi será que abrupto. não? Já tinha 2022, 45 anos. Estava num cargo alto dentro da IBM, numa empresa que eu admiro e saí de portas abertas, tenho um carinho enorme. Levou um esforço de vida para chegar até ali, de tempo. Estava atendendo o maior cliente. Então, dentro da IBM, eu cheguei a ouvir frases do tipo: tem gente aqui dentro que cortaria um braço para estar no cargo que você está. Porque você está no cliente que mais compra da IBM, num cargo de vendas. Obviamente, se é um cliente que mais compra, é o que mais exige, não é fácil. Óbvio. Mas você tinha ali uma previsão de estar... É o melhor lugar para poder estar. Tipo, assim que eu vou ganhar em área isso. de vendas, né? Naquele momento. Então, naquele ambiente, o que eu mais ouvia é: o que você está querendo fazer é uma loucura. Dentro de mim, tinha uma inquietação de: você estudou tudo, viu que são revoluções, são épocas. A gente foi da caça para a agricultura, da agricultura para a cidade, da cidade para a indústria, da indústria para o escritório, do escritório para a plataforma digital e agora da plataforma digital para IA. Esses momentos são chaves, os momentos de inflexões. Você tem uma oportunidade que você está vendo o futuro e talvez você não tenha muitas outras mais para o momento que você está chegando. Então, aqui não tem certo, não tem errado, você vai tomar uma decisão. Terminar a sua vida nesta carreira e tá tudo bem. Ou abandonar essa carreira e tentar algo novo. E aí vinha um medo muito grande de perder tudo que já construiu, indiscutivelmente. Medo presente. Nesse momento, 2 pontos me sustentaram bem. Um ponto foi na leitura, e eu li um livro que passou na minha frente inúmeras vezes e eu recusei ele muitas vezes. Um livro do Tim Ferriss, que tem um título que eu acho muito ruim, e o livro é bom, que é o Trabalhe 4 Horas por Semana. É um best-seller. Eu olhava para aquele livro e falava: livro de autoajuda com um título clickbait, extremamente vendedor, porque quem não quer trabalhar só para ser 4 horas... best-seller, não vai ter nenhum conteúdo ali dentro? Quem não quer trabalhar 4 horas por semana, né? Gênio, mas alguém que está vendendo o sonho que não existe. Mas o livro mostra que é extremamente o contrário, né? Você entra num loop dentro de uma grande organização ou no seu dia, quando você não tem um propósito e clareza, que você se ocupa a semana inteira, às vezes 48, 50, 60 horas, e de fato só está trabalhando 4 horas. Então o livro me trouxe a mostrar que muito do trabalho era ocupação ao invés de ser trabalho mesmo. Que era um tema que eu já estava apaixonado sobre o futuro do trabalho. E ali teve uma parte que ele colocou uma pergunta: numa tomada de decisão como essa, se der tudo errado, vamos para esse caminho, Fernando, você não vai, a Skill Place, a sua startup não vai funcionar, você não vai dar aula, sua palestra ninguém vai comprar, você não vai viver do seu conhecimento. Deu tudo errado. O que acontece? Né? Quais são os impactos? E aí parar para pensar mesmo. Você vai passar fome? Não, eu guardei uma reserva que isso me daria 2 anos, e por isso levou tanto tempo, guardei uma reserva específica para 2 anos. Seus filhos, que para mim era algo muito importante, vão perder os estudos? Não, dentro dessa reserva tem uma parte específica para ele. Então eu comecei a fazer exercícios que eu percebi que o dar tudo errado, por eu já ter me preparado, e eu gosto de falar isso porque tem gente que fala: não, é isso aí, eu vou para cima e não se prepara. O dar tudo errado era o custo da oportunidade de 2 ou 3 anos de eu não crescer mais na IBM, de eu não acumular mais patrimônio, mas não era algo de eu passar fome e colocar em risco o futuro dos meus filhos. E aí isso me deu uma calmaria, falar: é um primeiro ponto para tomar ação. Fantástico. E o segundo foi emocional e espiritual quanto a um propósito.
porque chegou um momento, e de novo, sou muito fã do trabalho e do que eu fiz na IBM, mudou a minha carreira profissional, mas chegou um momento que eu olhava para aquilo e no final do dia eu tinha um salário excelente, mas eu não estava me sentindo mais tão útil quanto eu gostaria. Ou até quanto antes foi. Exato. Então teve um processo aí O propósito mudou de no buscar. caminho nesses 25 anos? Então, nessa busca eu percebi que o propósito não mudou. Eu estava me perdendo no que era esse propósito. Bem. Fiz um exercício, esse eu não lembro se foi no livro do Tim Ferriss ou foi em outro, que foi pegar amigos próximos, familiares, pessoas com quem eu estava trabalhando e pedir para ele responder uma pergunta simples. O que eu faço que você admira no trabalho? E aí eles começaram a ver coisas do tipo: você explica muito bem o que é tecnologia, você é didático, com você eu entendo. Então eu percebi que eu tinha ali 3 tripés que me davam prazer no meu trabalho: comunicação, didática, né? Tecnologia e futuro do trabalho. Qualquer coisa que eu fizesse baseado nesses 3 tripés, eu resolvia problemas para um determinado grupo de pessoas e, independente do valor que eu recebia, aquilo me trava prazer, me realizava o propósito. Então eu percebi que em cima disso eu poderia trabalhar dando aula como professor, poderia trabalhar como palestrante, poderia trabalhar como escritor, poderia criar uma plataforma de educação corporativa e atender as empresas com tecnologia e educação, que é a Skill Place. E aí eu comecei a exercer este trabalho em formatos diferentes, até versus tudo que eu vim estudando, dava para ser um profissional slash, ter mais de uma carreira. Isso dividiria o meu retorno financeiro em várias caixinhas. A chance de uma caixinha só parar e eu ficar sem nada é pequeno. Tá. Claro que cada caixinha dessa é menor do que ter só um cargo de diretor, mas ele diminui. E o prazer que eu tinha da pessoa falar: poxa, aprendi com você. Poxa, você me fez pensar em algo que eu não sabia. Você me fez perder o medo da tecnologia. Isso me dava mais chave do que bater a meta de vendas. Entendi. E eu percebi, olhando para isso, num estudo mesmo emocional, como é que fala? De autoconhecimento, que ao longo da carreira eu vinha fazendo aquilo em vários momentos. Só no cargo atual que eu tinha parado. Então, quando eu era profissional programador, ensinando outros programadores, eu tinha esse prazer. Quando eu fui pré-vendas, eu era o técnico que ia junto com o vendedor fazer a demonstração do produto. Então, eu estava falando. Como vendedor, eu estava o tempo inteiro ensinando, falando. Quando eu virei diretor e gerente de vendas, eu tinha uma equipe fazendo isso e o meu papel era dar suporte para aquela equipe. Que era Extremamente importante, necessário, um cargo de um valor maior, mas ele tirava aquilo que eu gostava de fazer, que era eu estar falando. E, aliás, no começo eu fazia isso e fui um péssimo gerente, porque atravessava a minha equipe para fazer isso. Então eu percebi que eu estava num momento que voltar a fazer aquilo que eu gosto era importante. E aí a decisão ficou clara. Estou preparado, se der tudo errado, tem a reserva. Tenho uma reserva, perco 2, 3 anos de aumentar ela, mas não passo fome, isso me deu outra clareza. E do outro lado, uma clareza do que o meu trabalho como propósito faz. Eu falei, então se eu juntar essas duas coisas vai dar certo. E aí foi todo esse processo de 2, 3 anos fazendo isso. Eu quero destacar isso que foi muito interessante até para ajudar as pessoas que estão nos ouvindo, né? Que foi a coragem, ela não vem assim de um... Coragem não pode ser aposta. Exato, boa. Coragem é um certo salto de fé, porque quando você vai empreender, você não tem garantias. Nenhuma. Tem risco. O empreendedor, na verdade, trabalha com menor risco para ter maior ganho, e não somente financeiro, né, mas de outros aspectos. E você, na verdade, a coragem de sair do cargo que você estava para empreender só é uma coragem boa, digamos assim, não é uma loucura. Sim. É coragem quando você nota que se tudo der errado, ainda tem 1 ano, ainda tem 2 anos, ainda tem 6 meses. É tirar o risco da ruína que eu falo, né? Que eu ouvi falar, eu comecei a estudar isso. Então, na hora que saiu o risco da ruína, continuei com medo. Falar o dia que eu assinei em comum acordo com a IBM, o meu aviso prévio, e o último dia que eu tô lá, recebi uma homenagem, entreguei o crachá, eu saí do prédio da IBM, eu morava exatamente atrás, 2 quadras atrás. Eu saí pela calçada indo embora, chorando até minha casa. Porque fica, será que? E é muito interessante que os 2, 3 primeiros meses deu uma ansiedade absurda de agora preciso fazer. E aí tinha hora que eu tinha que parar e falar, peraí, não tem uma reserva de 2 anos? Tem. Por que você está no medo no primeiro mês? O primeiro mês é isso mesmo. Você vai consumir uma parte da reserva, não é? Sim. Você só vai ter que voltar a repensar isso
quando você tiver com 1 ano e 8 meses, 1 ano e 6 meses, se tudo deu errado, que aí tem mais 6. Então, relaxa e executa o plano. Relaxa e executa o plano. Fantástico. E eu diria que é um exercício até hoje, mesmo depois. Hoje eu já tenho um rendimento que me sustenta, não está totalmente dependendo daquilo, mas como não tem aquele rendimento garantido de que dia 30 vai cair o salário na conta, até esse é um exercício diário, de acordar e falar, opa, né? Vamos. E aí, pelo lado, esse é o lado racional, tem o lado espiritual, que eu acredito, e tem uma frase de Jesus Cristo no Sermão da Montanha que, para mim, marcou demais, quando ele fala assim, pô, você está preocupado no que você vai comer amanhã, mas veja que tem um passarinho aqui que não está, e todo dia ele tem a comida, tem um leão, tem um elefante, tem uma flor. A natureza trabalha isso, ela foi educada a trabalhar isso e a viver cada dia o seu dia, sabendo que ela mesma vai gerar o seu rendimento. Então, eu, Deus, estou preparado para te dar o pão nosso de cada dia. Isso não significa não trabalhar, não buscar ele, mas ter uma fé de acreditar que quando eu faço a minha parte, Deus, quer como você entenda ele aqui, tem gente que vai falar que é o universo, não sei, mas Deus vai trazer o pão nosso de cada dia, porque é isso que acontece na natureza. Então, eu tenho aprendido a viver também na fé do pão nosso de cada dia, desde que eu faça, obviamente, a minha parte. Desde que eu plante, né? A natureza mostra muito isso. Você vai plantar e você vai colher. Então, estou plantando, amanhã eu vou colher. O famoso não tenhais medo, não é? Várias vezes Jesus falou também em suas passagens. Vezes. Não tenhas medo, eu estou contigo, eu estou aqui. Mas você tem que fazer o seu lado de também estar comigo, né? E eu vejo isso como, tipo, não é passivo. Você tem que ser ativo na sua atuação, no seu trabalho, no seu propósito. Então, foram esses 3 caminhos. A análise vindo do livro de... Tá, se der tudo errado. Qual que é? Porque ela me deu uma tranquilidade. Dá tranquilidade, tem 2 anos. O propósito, um propósito continuava, só uma perspectiva nova do propósito. E notar que o pão nosso cada dia estaria lá. Vai chegar. A parte espiritual te ajudou a tomar essa decisão e empreender a partir daí. Eu dei uma olhada aqui enquanto estava falando do livro na Amazon. Hoje, o livro que você escreveu, que é o primeiro, né? Foi o seu primeiro, né? O Meu Emprego Sumiu, está em 71º em buscas de emprego. Olha, nem sabia. Quantos livros temos que falam sobre esse tema e tá o 71º? Então, é um baita ranking, é um grande ranking. As pessoas falam assim, em cima de tudo que a gente está falando. Um livro pode mudar a vida, pode mudar, mas eu vejo muita gente esperando para fazer. Esse livro foi um impulso que veio de, eu vou fazer. Eu não sei o que vai acontecer, eu vou fazer, eu quero ter. Então, foi sem uma editora, sem um ghostwriter. Eu fui escrevendo e aí lendo vídeo no YouTube, como é que funciona o processo da Amazon, o KDP para publicar, é físico, é digital, como é que põe... E é engraçado que quando você se põe a fazer, vão surgindo os desafios, mas você quer ver aquilo acontecer e você vai buscando aprender, né? Então, eu lembro, o livro entrou no ar. Eu entrei na Amazon e falei, caramba, tá aqui. Mas quem vai digitar Fernando Barra ou Meu Emprego Sumiu na Amazon para encontrar o livro? Ninguém. Aí eu falei, então eu preciso aprender a divulgar. Aí apareceu aprender habilidades de marketing digital. Preciso ter um perfil no Instagram. Eu não tinha, eu era um executivo. Meu perfil era privado para a família. Para você ter uma ideia, dos 2 primeiros anos, 2019 e 2020, o perfil do Instagram era do livro, não era meu. O nome do perfil era Meu Emprego Sumiu. Eu só falava do livro, nunca teve uma foto minha, um rosto. Ao longo do tempo, eu percebi que vamos trocar esse perfil para o Fernando, e o Fernando fala do livro. Então, foi toda uma construção. Então, acho que essa parte da fé exige o acreditar e exige o se mover. Entendi. Começa, vai fazendo, medindo a segurança, o risco da ruína, e vai executando que ao longo do caminho, né? Põe o pé que Deus coloca o chão lá. E hoje nós estamos em 2026, então quando você decidiu sair da IBM, nós estamos falando de 2022, então faz 4 anos, finalzinho da pandemia, outras dedicações, já está sendo um novo livro que logo mais nós vamos falar. Mas o que você acredita quais foram as 3 atitudes ou escolhas que você fez que foram indispensáveis para você estar aqui onde você está hoje? Pô, baita pergunta. Primeiro, mudar de ambiente. Senão eu não teria saído. Para que ambiente você foi? Então eu estava dentro da IBM, uma das maiores empresas corporativas. Todo mundo que está naquele ambiente, e de novo, tomar muito cuidado para falar isso, não que aquele ambiente seja errado. Eu já gostaria de ir para outro ambiente.
que poderia ser melhor ou pior, mas eu tinha interesse. Então, eu falei, eu preciso estar num ambiente de empreendedorismo, porque aqui todo mundo está dentro do ambiente de carteira assinada, promoção, salário garantido. Está tudo bem, mas quando eu falava para alguém que eu queria sair, o que eu ouvia era, você é louco, você está maluco. Então, eu comecei a assistir vídeos na internet, livros e em eventos onde eu tinha pessoas, profissionais liberais, estavam querendo criar negócios no marketing digital. Comecei a procurar esses ambientes. Um dos ambientes que eu caí, que me ajudou demais, foi a Link Business School, que é a primeira faculdade do Brasil de empreendedorismo, que também estava surgindo. O fundador, Álvaro Chocair, conheceu meu livro, me convidou para dar aula. Então, eu entro lá como professor de tecnologia. E aí eu já estou num outro ambiente, onde os alunos, onde os outros professores, obrigatoriamente, eram empreendedores, já estavam nesse mercado. Então, você começa a ouvir e se alimentar de palavras de como funciona aquilo. Que você não tem uma garantia de salário, mas você tem um equity, que eu nem sabia o que era, como estruturar uma empresa, como fazer dar certo. Olha essa empresa dando certo, olha essa empresa dando errado. Então, o ambiente foi a primeira coisa. Segunda coisa, eu estou num lugar completamente diferente. Eu preciso estudar, eu preciso entender. Não vai cair do céu. Então, vamos investir em treinamento, vamos investir em compra de livro, vamos ouvir um podcast, o que é empreender, o que é criar um negócio, e comecei a estudar. Precisa investir. Precisa investir. Eu investi e invisto muito em educação. Foi uma coisa que eu aprendi que realmente muda. Assim, você tem que pegar parte do que você ganhou e reinvestir em você. Né? Igual uma empresa investe em marketing, em publicidade, aquilo vai te... Costumo dizer que educação não é um custo, não é um passivo, é um ativo. Ativo dos maiores. Só se torna um passivo se você fizer um curso e não colocar em prática, não executar. Exato. Mas executar vai ter uma chance vez de que ser você executou, não é? E é o único que não perde. Né? Você pode e deve investir na sua saúde. Porque não ter saúde, você não vai ter uma longa vida. Perfeito. Mas você pode investir 10 anos numa academia, suplementação e ter uma doença que você perde aquela saúde. Você pode perder. De novo, obviamente, você tem que investir para ter, mas corre o risco de perder. Perfeito. Você vai investir e vai ter dinheiro. Corre o risco de você perder esse dinheiro. Tá tudo bem, é a natureza. O conhecimento você não perde. Eu acho isso uma riqueza que a gente não olha. Posso perder a saúde, posso perder o dinheiro. Aquilo que eu aprendi fica e eu executo de novo. Então, vale demais investir nisso. Então, foi o ambiente, o aprendizado, e aí o terceiro que você falou, que eu acho fundamental, começa a executar. Senão é a tal da obesidade cerebral. Eu percebi que eu estava estudando, mas e o que você fez? A prática é diferente do estudo. Então, põe em prática, porque aí aquilo marca, você erra, aprende. Errou, aprendeu, volta de novo, vai. Então, essas 3 coisas me ajudaram nesses 2 anos a mover. E eu diria que os princípios de hoje. Então, assim, todo momento de ciclo, para mim, é uma virada de ano. Onde eu quero chegar no final do ano que vem? O ambiente que eu tô. E, de novo, isso parece assim meio egoísta, que você está só trocando, descartando as pessoas. Não estou descartando, tenho grandes amigos na IBM, converso com eles, mas se eu quero ter um resultado diferente, eu preciso começar a navegar em outros ambientes. Então, começo de ano eu faço. Agora é um que a gente já fez. Quais são os ambientes que eu quero circular esse ano? Num deles a gente se conheceu, inclusive. Então, você começa a conhecer o que eu preciso estudar e o que eu preciso colocar em prática para chegar nessa nova... Qual seja para chegar nela. Nessa nova etapa, essas 3 coisas ajudam demais. Sabe que eu estou aprendendo bastante contigo aqui, Fernando? É uma troca. Eu anoto aqui, eu tenho minhas anotações, daquilo que eu aprendo com quem eu estou entrevistando. E ter essa perspectiva do que foi indispensável para você ser quem você é hoje, muito boa, foi muito bom mesmo. E Legal. destaco bastante essa questão do mudar de ambiente, né? É importante saber, eu costumo dizer, pelo menos, veja se você concorda aqui, como é que nós vamos saber que ambiente nós vamos? Qual ambiente que eu vou frequentar? Porque uma vez que você estava lá num cargo executivo e você sai, se você não tiver foco... Qualquer ambiente serve. Qualquer ambiente serve, né? E eu acredito, vê se você concorda comigo, que o novo ambiente, esse mudar de ambiente tem que estar vinculado com o seu futuro. Muito. Tem a ver com o seu futuro. Muito. Então, as pessoas com quais você vai se relacionar têm que ser as pessoas do seu futuro. Não do seu presente, nem do seu passado, do futuro. E isso é uma coisa difícil também, nesse tempo que eu passei. Você falando, eu lembrei. Ter uma visão clara da onde quer chegar. É tão óbvio e tão difícil de ter.
Porque eu acabei de vir de São Paulo para cá. Se eu não sei o endereço para chegar aqui, eu vou sair dirigindo o meu carro, eu posso ficar 10 horas, não tem para onde ir, vou gastar tempo, gasolina, correr o risco de bater o carro, de ser assaltado, e não vou chegar a lugar nenhum. Quando eu sei, eu coloco no aplicativo, e se eu não tiver o aplicativo, eu pergunto, mas tem uma direção. E eu percebo que é muito difícil. Eu tenho essa dificuldade, tive muito tempo, agora eu presto mais atenção nisso de aonde eu quero estar daqui 5 anos, em todas as áreas da minha vida. No meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, na minha saúde, na minha vida espiritual, no trabalho. Assim, quanto mais clareza a gente tem da onde quer chegar, eu coloco 5, 3 e 1. Deixa eu aproveitar e falar sobre isso. É fundamental isso, assim, isso tem mudado muito o meu resultado. Que bom, muito bom saber disso. E você faz isso como um trabalho de início de ano? Para mim, a virada do ano... Virada do ano, tu usa óbvio isso que como pode ser reflexão. qualquer momento, mas para mim, a virada do ano é o momento que eu mais reflito. reflito. Daqui a 5, 3 e 1. Acabei de fazer isso agora. Que bom saber. E pode dizer onde é que você vai estar? Posso. Ótimo. Eu quero estar bem estabelecido já com pelo menos 5 livros. Daqui a 5 anos, 5 livros. Vivendo do conhecimento, impactando milhões de pessoas em cima desse trabalho. Estou no 2º livro, então eu tenho que escrever 3 em 5 anos. Né? A empresa de educação já foi vendida, meus filhos todos já estão no mercado de trabalho. Eu estou vivendo mais da parte do conhecimento, de ajudar as pessoas com tecnologia, com palestras, mentorias, né? Com uma carga menor de trabalho, porque daqui 5 anos a maioria da minha família já está bem encaminhada, podendo desfrutar mais tempo com a minha esposa. É onde eu quero chegar. E aí tem todo um desenho desses anos. O desenho o plano, ele é 100% executado? Não. Gosto de uma frase que fala, todo plano é falível. Ele dá o caminho, a direção. O que vai acontecer em um ano é exatamente o que eu desenhei? Provavelmente não. Pode ser mais ou pode ser menos. Mas é ele que me trouxe a direção para ir ajustando o meu tempo, o esforço daquilo que eu quero. Eu te pergunto isso da tua visão, é muito bom saber. E eu torço muito para que você chegue lá nos 5 anos. Obrigado. Ao mesmo tempo vai ao encontro de uma dúvida que eu tenho. Eu quero aproveitar com uma pessoa que fala sobre o futuro do trabalho aqui. E fala do futuro das empresas também, de certa forma. Há tempos atrás, tu tinha que fazer lá o planejamento estratégico de uma empresa tradicional. Eu trabalhei durante muito tempo numa faculdade, uma universidade lá do Rio Grande do Sul. Eu era secretário dessa faculdade, depois fui professor de uma outra faculdade, mas eram universidades grandes. E tinha o planejamento estratégico, que era 10 anos. 10 anos de planejamento estratégico. Daí, agora a gente vê que, caramba, não tem como prever 10 anos. Possível. Daí, agora tu já falou em 5, tu não falou 10. Falou, eu vejo 5, 3 e 1. Daqui a 2, 3 anos, nós estamos falando o quê? No de planejamento de 3. um ano? 2, 3, Eu acho que assim, uma visão de onde quer chegar... Hoje mesmo, quando eu falo de 5 anos, não é um planejamento, é uma visão de onde eu quero estar. Que pode ser que seja antes disso, inclusive. Pode. O plano estratégico de como executar, no máximo 3 anos. No máximo 3 É anos. impossível você criar um plano detalhado, estratégico de como executar no mundo que está na mudança que a gente está hoje. E o que está levando a isso? Porque daqui a pouco eu só vou conseguir focar o próximo ano. Nós vamos fazer só 2026. Daí ano que vem só 2027. Isso não tira uma visão de longo prazo, né? Negócio. Porque nós temos uma vida finita. Vamos viver em média 70, 80, 100 anos. Então, aonde eu quero viver e como eu quero viver, isso tem muito mais a ver com propósito, né? De como você se vê, do que o que você vai fazer para chegar lá. E isso, para mim, é o guia. Como chegar lá? Se eu vou dirigir de carro, de avião, de helicóptero, se vai ter o Jetson para ir voando, essa mudança está muito rápida. Entendi. Por uma velocidade de disseminação de tecnologia. Então, e a IA é uma delas, não é a única. é uma das maiores, mas não é a única. Né? Isso sempre foi assim, mas a velocidade de disseminação era menor. O homem sempre trabalhou em busca de uma tecnologia. Tecnologia, a gente pode falar que é qualquer ferramenta que substitui uma atividade humana. Então, se a gente voltar 5 mil anos atrás, o fogo substituiu a atividade de precisar caçar. O homem caçava na unha, no braço, sai correndo, pega um animal, mata, traz comida para o grupo que ele tinha ali. Era essa forma. O profissional do futuro de sucesso era esse. O cara que corria mais para caçar um animal ou subia mais alto numa árvore para pegar fruto. Perfeito. Nesse momento, a gente descobriu uma primeira tecnologia. Fogo. Se eu dominar o fogo, eu coloco o fogo numa região, encurralo os animais ali, não preciso sair correndo para matar esse animal, ainda como uma carne quentinha. Eu falo que a gente descobriu o fogo e o churrasco, que é uma coisa que eu adoro. Né?
E aí, isso foi tão bom que foi disseminado. Ó, uma tocha, você passa o fogo de um para outro, de um para outro. Disseminamos tanto essa tecnologia que a gente colocou fogo numa região enorme, perdeu o controle. Imaginava-se na época que tinha colocado fogo no mundo todo, não tinha mais animal para caçar, não tinha mais fruto para colher, a gente precisou aprender a plantar. Mudamos. Em plantação, começamos a colocar um monte de tecnologia. Para que cavar com a mão? Vai com um pau, uma pedra, uma enxada, um trator, um caminhão. Foi tanta tecnologia que a gente falou, pode colocar isso dentro de um galpão, em vez de ser uma fazenda, a gente distribui. E aí, nesse galpão, a gente tinha uma máquina mecânica, a vapor, elétrica, com chip digital, que virou um computador e que virou um celular. Então, a gente sempre coloca a tecnologia para substituir uma atividade humana. E toda vez que essa tecnologia se dissemina, a gente muda a forma de trabalhar. Nenhuma novidade nisso. E é bom olhar para o passado porque ajuda a gente a entender o momento. Que, tipo, está tudo bem o que está acontecendo. Neste momento agora, que tem inúmeras pessoas com medo de que a inteligência artificial vai acabar com o meu trabalho, porque nós estamos exatamente nesse momento. Uma nova tecnologia chegou, ela está sendo disseminada e ela, indiscutivelmente, vai mudar a forma de a gente trabalhar, como o fogo mudou lá atrás, como o ATM mudou o trabalho de um caixa de banco, um assessorista no elevador e inúmeros casos. Tudo bem. A diferença é que cada vez a disseminação dessa tecnologia está mais rápido. Então, o meu bisavô estava na fazenda, viu que estava sendo criada uma cidade e falou, deixa isso aí que os meus filhos e os meus netos vão aprender a trabalhar na fábrica. O meu pai chegou em casa com um computador e falou, filho, aprende que você vai trabalhar com isso. Mas até hoje ele não se dá muito bem com o mouse. E ele cumpriu a carreira dele inteira brilhantemente. Agora é a primeira vez que a gente vê uma tecnologia mudar a forma de a gente trabalhar tão rápido que a mesma geração, não é a nova geração, precisa entender que a forma de trabalhar muda. Isso nunca aconteceu. A gente não estava preparado a mudar a forma de trabalhar na mesma geração. A gente está acostumado a dizer, os meus filhos vão trabalhar de uma forma diferente. Os meus netos vão trabalhar de uma forma diferente. Não. Você que está ouvindo a gente aqui vai trabalhar de uma forma diferente. Esse é o grande choque da diferença das outras vezes. E a tendência é cada vez ser mais rápido. Talvez a nossa geração passe por 2 formas de trabalhar. A geração dos nossos filhos vão passar por 3 ou 4. E a outra talvez tenha um trabalho diferente por ano. Então, isso faz com que a gente não consiga fazer um planejamento previsível de longo prazo. Mas não tira a visão. As pessoas confundem o planejamento com a visão, com a direção. A visão de onde eu quero estar, a direção, a forma como eu quero viver, a qualidade de vida que eu quero ter, o que eu quero dar de bens, patrimônio, saúde, ou aquilo que eu vejo como valor para os meus filhos, para a minha família, continua. Agora, o passo a passo de como fazer, né? Um CFO, um diretor financeiro, tinha um balanço de 5 anos. Cara, ele errava aquilo 5% para cima ou para baixo. Vi inúmeras empresas trabalhando na IBM e aquilo ia. Era um transatlântico que ia direitinho. Já sabia, perfeito. Entendeu? Agora não pode ter uma mudança de dólar, aquilo ali, eu vou errar um pouquinho para cima, para baixo, mas é isso que vai acontecer. Nós vamos crescer tanto, nós vamos vender tanto. Hoje, ano que vem, uma empresa pode existir ou deixar de existir, uma moeda. Então, essa imprevisibilidade é algo que a gente precisa aprender a trabalhar dia a dia. Eu estou lendo um livro, aquele Organização Exponencial. Muito bom. Muito bom o livro, né? E até o momento que você falou aqui na sua fala me lembrou muito do achatamento, é uma das coisas que ele fala no livro, né? Da diminuição dos cargos e assim. E o que me chama a atenção nessa visão da organização exponencial é que realmente não importa, poderia ser uma IBM, uma empresa grande, pode, se não adaptar essa ideia de inovação e tecnologia, desaparecer por uma empresa que começou na garagem com um guri de 14 anos que está mexendo no seu celular. Né? Se a gente vê a inteligência artificial mais conhecida hoje, o ChatGPT, é da OpenAI, uma empresa que surgiu com o produto em novembro de 2022. A gente começou batendo um papo aqui que a IBM lançou a primeira IA em 2015. Imagina. Mas o que difundiu para o mercado, disseminou e foi a grande revolução, novembro de 2022, não foi do Google, não foi do Facebook, não foi da Microsoft, da IBM, foi de uma empresa que era uma startup da Califórnia, lança um produto em novembro de 2022, em janeiro de 2023, ele já tinha 100 milhões de usuários. Imagina. Nunca aconteceu isso.
Se você pegar o TikTok, que era o maior fenômeno antes dela, ela levou 9 meses para ter 100 milhões de usuários. Eles em 3 meses tinham. Hoje já é medido que 1 bilhão de pessoas já teve algum contato com o ChatGPT. Se a gente tem um mundo com 8 bilhões, a gente está falando aqui quase 10%, né? Mais de 10% já teve um contato com essa tecnologia em 3 anos. É uma velocidade absurda, que antigamente era impossível de se ver isso. Imagina. Deixa eu fazer uma pergunta sobre exatamente esse contexto que nós estamos aqui de inteligência artificial que nós estamos vivendo. E vamos ver se você consegue me responder com... Imagino que sim, mas enfim. Todas as empresas de todos os segmentos, pensa assim lá, o KNAI do Brasil aqui, que todos os segmentos, todas as indústrias, todas as áreas, precisam de IA? Eu diria que todo o segmento, toda a profissão vai ser impactado por essa tecnologia nos próximos 2 a 3 anos. Algumas mais, outras menos. A grande diferença, até puxando um gancho de tudo que a gente falou, eu disse aqui que tecnologia sempre substituiu uma atividade. Sempre foi uma atividade física. Isso a gente já está acostumado. Então, a enxada me ajudou a não cavar com a mão. O meu carro me trouxe até aqui. Se eu fosse vir a pé, é impossível de chegar. Esse microfone, essas câmeras estão levando a nossa voz e esse papo para milhões de pessoas na internet. Se a gente gritasse, a gente não conseguiria isso. Então, ela sempre amplificou atividades físicas. Voz, força, esforço. É a primeira vez que a gente vê uma tecnologia que amplifica e substitui atividade cognitiva. A máquina pensa, a máquina toma decisão, a máquina cria junto comigo. Isso a gente não estava acostumado. Não tinha. Então, tem uma série de profissões que nunca se preocupou com isso, que são as profissões cognitivas, né? Vou dar o exemplo de algumas, tem outras, mas um engenheiro, um advogado, um médico, um programador, um analista de sistemas da minha área, que eles viviam muito do conhecimento cognitivo, não do esforço humano. Então, tudo que eles viam chegar de tecnologia eram criações para substituir as atividades físicas. E eu não estou dizendo que a atividade física é mais ou menos importante que a cognitiva, mas em termos de escala de trabalho, tinha mais valor porque era insubstituível na época. Com a chegada da IA, essa pirâmide inverte. Né? O que tinha para ser substituído de atividade física com robótica, se olhar uma fábrica hoje para criar um carro, você teve, no início da Revolução Industrial, milhares de empregados. Hoje ela é praticamente robotizada. Já está. Mas os engenheiros que desenvolviam os sistemas e os robôs eram humanos. E agora a gente vê os desenvolvedores de robôs e os engenheiros sendo ameaçados por inteligências artificiais, por robôs. Então, os cargos de trabalho cognitivo vão sofrer mais do que os cargos de trabalho de esforço, que já sofreram. Então, assim, não é na mesma medida os trabalhos mais humanos, que eu digo, um terapeuta, alguém que trabalha, um médico que trabalha no dia a dia, ele vai ser impactado. A IA vai ajudar ele a criar uma receita, um diagnóstico, mas ele ainda tem um espaço ali. É até curioso quando a gente olha um médico e o enfermeiro. O médico ele é mais impactado pela inteligência artificial. E no nosso mundo hoje, o médico, hierarquicamente falando, em termos de salário, não? Em termos de pessoa, o médico muitas vezes, não todos, mas muitas vezes vai ter um salário maior que a enfermeira. Porque ele teve um esforço cognitivo maior. Com a chegada da IA, ele é muito mais impactado, porque uma IA... A enfermeira precisa ir ao corpo do Exato. cliente. A enfermeira vai fazer um trabalho humano ali, presencial. Um robô não vai fazer o trabalho que a enfermeira faz. Ela é impactada também, mas não tanto. Já o médico que trabalha de diagnóstico, ouvir, olhar os teus exames e falar o que você tem e te dar uma receita e um remédio para corrigir, uma IA faz isso melhor. Então, todas as profissões vão ser, algumas em mais escalas do que outra, e pela primeira vez, por isso que choca, a escala está em cima de quem faz trabalho cognitivo, de quem tem mais conhecimento de informação, quem estudou mais informação, adquiriu isso. Isso vai ter mais impacto. Que perde valor perto da IA, que ela conhece tudo. Conhece tudo e vai ser muito mais curioso, rápido. Né? E o que fazer nesse cenário? Foi aí a hora que eu voltei a discutir o que é o trabalho. Né? Porque, assim, que a tecnologia vai chegar e que ela vai mudar a forma da gente trabalhar é indiscutível. Querer ir contra isso é perder. Então, a primeira coisa que eu preciso é me adaptar.
Então, assim, existe uma parte do trabalho que ele nunca vai morrer. Eu trabalho para resolver um problema para um determinado grupo de pessoas. Uhum. Todo mundo, quando trabalha de fato, resolve um problema para um determinado grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas pode ser os clientes da minha empresa, pode ser os meus colegas de trabalho, pode ser o meu chefe, pode ser o parceiro de negócio, mas eu resolvo um problema. E como é que eu resolvo esse problema? Com um conjunto de habilidades que eu adquiri. Algumas podem ser dons naturais, outras eu estudei, mas a somatória dessas habilidades técnicas e comportamentais, as tais da hard skills e soft skills, me permitem resolver um problema para um grupo de pessoas. Então, a primeira coisa é eu ter clareza disso. Espera aí, qual é o problema que eu resolvo e para qual grupo de pessoa? Porque ninguém resolve problema para todo mundo. Sabendo disso, a forma de atender essas pessoas vai mudar a sua ferramenta. Eu posso atender elas com um computador, com um celular, com um martelo, com um prego, com a inteligência artificial. Então, eu digo assim, ninguém vai perder o emprego ou o trabalho para a inteligência artificial. Mas pode perder para uma outra pessoa que resolve o mesmo problema usando inteligência artificial. Porque aí ele vai fazer mais rápido, mais produtivo e menos. Então, o primeiro ponto é estar aberto a se adaptar e ter essa clareza de qual o papel dele no trabalho. Eu acho que a gente perdeu isso na Revolução Industrial. Como a gente precisava produzir muito durante essa época, não precisava entender muito bem o problema que eu resolvo. Isso era a responsabilidade do dono da empresa. Eu entro essa hora, saio essa hora, faço isso aqui, executo isso aqui e você paga o meu salário. Mas por trás disso, você estava resolvendo um problema, você que não percebia. A maioria das pessoas não tem clareza de qual o problema resolve. Para o mundo que a gente vai entrar do trabalho agora, ter essa clareza é fundamental, porque é isso que vai me fazer vender o meu trabalho. Perfeito. E aí quando eu tenho essa clareza, eu trabalho de qualquer forma. Isso me ajudou demais na minha mudança, Igor. Quando eu tive essa clareza, qual a minha clareza? É o papel de ajudar as pessoas a entender a tecnologia e o papel da tecnologia no trabalho deles, no desenhar o futuro do trabalho. Entendi isso, posso trabalhar como professor, palestrante, posso criar um software para fazer isso, posso escrever um livro. Aí eu tenho N formas, né? Porque eu não estou mais amarrado ao formato. Você tem clareza sobre o que você resolve. Exato. De novo, para ficar muito claro, nada contra o formato, carteira registrada, ele é um formato. Ele me atende, pode ser que eu use ele logo de novo, sem problema nenhum. Mas além desse formato, eu tenho N outros. Ele é só um formato de contrato para eu executar aquele trabalho que é o problema que eu resolvo. Os problemas não vão acabar. A forma de resolver eles e as ferramentas é que vão mudar. Que eu mostro um dos pilares que eu utilizo para orientar, educar improváveis. O que eu chamo de improváveis? Como diz o nome, é aquela pessoa que resolveu mudar o rumo da sua própria história ou da história que está passando. Então, se você é um empreendedor e teu negócio tem mais de 5 anos, já é um improvável, porque a probabilidade é fechar baixíssima. Se você vende o seu negócio, você é mais improvável ainda. Então, eu quero realmente conversar com as pessoas que querem ser improváveis, chegar nesse nível de crescimento que muda o rumo da sua história e assim por diante. E um dos pilares que eu utilizo é justamente o começo da conversa é qual é o problema que você resolve. E vai muito ao encontro que está trazendo aqui. Total. Ou seja, você nota que é indispensável no momento atual que nós estamos na nossa vida, não somente para empreendedores, mas também para quem trabalha. Perfeito. Aí. Ter clareza de qual é o problema que ele resolve. Isso estava muito ligado ao empreendedorismo, né? Porque se eu quero criar um negócio, eu preciso saber qual problema eu resolvo. Para mim, essa barreira está acabando. Acabou. Esquece o formato. Você pode ser um CLT registrado, um profissional autônomo, um empreendedor, um profissional liberal. Qual problema eu resolvo é o que vai definir eu continuar trabalhando. A escala do tamanho disso, aí sim vai diferenciar quem é um profissional autônomo, quem é um empreendedor, tudo bem, e vai continuar tendo isso. Mas essa clareza de que eu só trabalho quando eu resolvo o problema, vai ser para todo mundo. Sensacional. Agora, nessa semana, você está lançando o livro Inteligência Artificial Ampliada. Olha só, Inteligência Artificial Ampliada. Pegou aqui, Gustavo? Pegou, olha ali, o Gustavo pegou. Então, você, a tecnologia e uma nova forma de trabalhar. O que você aborda? Qual é a verdade que você quer defender nesse livro aqui? Que já está à venda, você já pode comprar. Eu vou deixar o link da descrição, tá bem? Legal. O link da descrição, que você já pode comprar. E me diz qual é a tese que você apresenta aqui, Fernando? Esse livro é uma releitura do Meu Emprego Sumiu, em 2019, em um mundo onde a tecnologia mudou muito rápido e veio para esse caminho, para as habilidades cognitivas e não só para as habilidades físicas.
Quando eu falava de inteligência artificial em 2019, ela ainda não tinha o poder que tem hoje. Então, eu voltei a refletir sobre qual o impacto quando eu tenho uma máquina que substitui a capacidade de pensar, capacidade de pesquisar, num mundo onde até agora ter conhecimento, decorar e dar uma resposta tem muito valor. Tá. O que acontece agora quando eu tenho uma máquina que sabe tudo, que qualquer pessoa tem acesso desde que saiba perguntar. E aí, o começo disso foi um incômodo muito grande de a tecnologia, a inteligência artificial, de fato, vai acabar com o trabalho. E o que eu cheguei à conclusão não. Essa tese de que o trabalho não acaba, ela continua. Existe uma nova forma de trabalhar. Então, uma coisa é a ferramenta inteligência artificial, outra coisa é a habilidade inteligência ampliada. Entendi. Eu tenho uma série de habilidades, comunicação, criatividade, uma habilidade técnica, uma habilidade comportamental. Surge uma nova chamada inteligência ampliada, que é a capacidade de eu unir o meu conhecimento, ou seja, o problema que eu resolvo, as habilidades que eu já tenho, o meu repertório, que é a minha inteligência humana, com a inteligência artificial para fazer mais em menos tempo. Então, tornar-se mais eficiente. Exatamente. Então, pelo que a gente vê, o uso da inteligência artificial generativa, que são essas inteligências como o ChatGPT, o Google Gemini, o Claude, o Copilot da Microsoft, essas ferramentas, ela tem a capacidade, quando usada da forma correta, de impactar o meu trabalho em 3 áreas. Eu sou mais produtivo, eu faço mais em menos tempo, independente da profissão, tá? Os estudos já mostram isso. Eu sou mais eficiente, eu posso delegar tarefas para ela, então eu erro menos e sobra mais tempo para fazer outras tarefas. E eu sou mais criativo, por incrível que pareça. Criatividade a gente olha muito como um dom, mas ele nada mais é do que um repertório de experiências para encontrar uma nova forma de resolver um problema. Como a inteligência artificial tem muita experiência de todo mundo, a criatividade pode ser ampliada não só pelo meu repertório de experiência, mas por qualquer um. Então, quando eu aprendo a usar essa ferramenta junto com o repertório que eu tenho, tem uma coisa muito curiosa que a gente viu. Se eu pego um advogado, acabou de se formar, tirou a sua OAB, é um advogado júnior por mercado, está entrando agora no mercado, ele não tem tanta experiência e senioridade. Se eu treino ele com uma ferramenta como o ChatGPT, ou outra de inteligência artificial, ele não se torna um advogado sênior e pleno. Inteligência artificial não dá senioridade. Mas, indiscutivelmente, um advogado júnior que sabe usar bem essa ferramenta, ele faz, em média, 3 vezes mais peças jurídicas do que outro advogado júnior que não conhece. Ele erra, no mínimo, 3 vezes menos do que outro advogado júnior que não conhece. E ele é 3 vezes mais criativo em ter novas ideias do que outro advogado júnior. Então, esta ferramenta está chegando... também que ele... Perdão, desculpe, mas podemos imaginar que o tempo de formação para ele ser sênior diminui? Esse número a gente ainda não tem. É muito curioso, a gente está querendo ir atrás disso. Talvez sim, talvez não. Tá bem. Tá? Agora, o nível de produtividade, eficiência e criatividade é extremamente amplificado. Por isso o nome inteligência ampliada. E a gente vai chegar no momento que as empresas estão buscando mais produtividade, mais eficiência. Então, você não vai perder o seu emprego para uma inteligência artificial. Mas, indiscutivelmente, entre ter um advogado, ainda que júnior, que saiba usar e que vai fazer 3 vezes mais do que outro, eu vou preferir o advogado júnior. Com certeza. Então, assim, é uma habilidade que qualquer pessoa... E eu dei o exemplo do advogado, mas pode ser qualquer profissão. É uma habilidade que todo profissional, como a gente falou aqui, vai ser impactado por IA. Se aprender a usar a ferramenta da forma correta, tem, num primeiro momento, um destaque de aumento de produtividade frente aos outros profissionais, que daqui a alguns anos vai ser o padrão. Então, não ter abre o que a gente está chamando de analfabeto digital. Eu acredito que de 2 a 4 anos, uma pessoa que não saiba trabalhar usando isso, ela vai diminuir demais o espectro de possibilidades de trabalho. Imagina. Que é o que acontece hoje com o mercado digital. Quem não sabe escrever um documento digital, enviar um e-mail, abrir uma planilha, fazer uma apresentação, abrir uma reunião online, hoje, para grande parte do trabalho, ele já é um analfabeto digital. Com a IA, isso vai ser totalmente amplificado. Então, o objetivo do livro é te ensinar... Não é um livro de tecnologia, é um livro que te faz aprender uma nova habilidade, que é trabalhar junto com a tecnologia dentro da sua profissão. Se você é um analista financeiro, você continua sendo um analista financeiro amplificado por IA. Você é um advogado amplificado por IA, um vendedor amplificado por IA. Ou seja,
Para quem é o livro? Qualquer profissional que quer aprender essa nova habilidade, qualquer profissional que deseja entender o que é a IA e como usar a IA na sua área para ser um profissional mais produtivo. Também para Independente. empreendedores? Também, com Também é uma certeza. decisão Falo profissional. muito disso. Um empreendedor sabendo usar isso aqui, ele vai diminuir a força de trabalho dele, vai produzir mais, vai aumentar a renda e diminuir despesa, melhorar a eficiência, indiscutivelmente. E por que é indispensável que essa pessoa leia o seu livro? Porque não aprender essa nova habilidade te transforma num analfabeto digital. Fechou. E você Ninguém está quer ser fora do analfabeto. mercado. Acabou o um mercado, caminho. acabou a tua empresa. E olha, eu não falo isso com alegria, não. Eu digo até infelizmente. Ok, Mas, assim, é um dado de um problema que a gente é irreversível. perfeito. O melhor é a gente se adaptar e buscar ele. A boa notícia que nós temos é que o risco da pessoa ser analfabeto digital reduz drasticamente se a pessoa adquirir o seu livro e ler. E começar a aplicar começar a usar. isso. Aplicar. Então, Só lendo. É uma intimação que eu faço para você, uma convocação de que você adquira agora mesmo, não deixe para depois. Adquira agora mesmo, o link está na descrição desse vídeo, ou procura na Amazon pelo nome. Adquira agora mesmo esse livro e leia-o para você não ser um analfabeto digital em 2, 3 anos. Isso é muito arriscado para o seu negócio, muito arriscado para a sua vida. Não tem como você ser um improvável sem ter lido esse livro. Demais. Que bom saber, Fernando. Fernando, indo para a reta final do nosso encontro aqui, eu quero saber, diz para o pessoal que está nos assistindo assim, como eles podem te acessar, eventualmente contratar tuas palestras, aprender com teus cursos, poder saber um pouco mais de você. Como elas te acessam a você? Bom, legal. Eu estou em todas as plataformas digitais, né? O dia a dia você encontra no meu Instagram, @ofernando.barra. Eu dou uma aula sobre inteligência artificial toda segunda-feira no YouTube, uma aula gratuita, ela fica aberta por uma semana, depois ela vai para dentro da nossa plataforma Skillplace, que é a escola de inteligência artificial. Então, também no YouTube, uma vez por semana. E colocou no Google Fernando Barra, vai encontrar meu site, forma de me contactar. Trabalho dando palestras, treinamento e mentoria sobre como usar a tecnologia para empresas e profissionais que querem não ser um analfabeto digital. Fantástico. E você é acessível? Se a pessoa contratar, você Pode vai colocar responder. lá. Quem responde no Instagram sou eu mesmo. É você mesmo. Foi uma coisa que eu aprendi que funciona muito bem. Esse canal não dá para terciarizar. Não dá Pode pra colocar terceirizar. lá e a gente vai bater um papo. Que sensacional. Obrigado, Fernando. E Eu que agora, para agradeço. encerrar, nós estamos falando com pessoas que são improváveis ou querem ser improváveis. Que orientação você dá a elas para elas realmente conseguirem vencer na vida? Todas as pessoas que são improváveis no mundo vão te ouvir. Que orientação você daria para elas? Pô, baita responsabilidade. Invista no teu sonho, acredite no teu sonho, busque quais são os teus princípios e valores, não abra mão dos princípios e valores e busque o teu sonho, que se você não abrir mão dos teus princípios e valores e ser constante nessa busca, você encontra. Eu não encontrei uma pessoa na Terra que não chegou lá seguindo isso, não abrindo mão dos princípios e valores. Quais são esses princípios e valores? Vai buscar os seus, cada um tem os seus. Não estou aqui defendendo o princípio A ou B, mas se você é fiel aos seus princípios como humano e buscar estudar, praticar e ter fé para encontrar, chega. Pode levar 1 ano, pode levar 5, pode levar 10. Eu não vi. Dá para todo mundo ser improvável, como você falou, na minha opinião. É questão de você querer ir atrás. Nem todo mundo quer ir atrás. Que demais, que demais. Obrigado, meu querido. Obrigado pelo seu Prazer tempo, foi pelas meu. respostas. Muito Como é que foi legal. para você estar conversando comigo aqui? Como é que Aprendi muito. Essa troca para mim sempre é muito valiosa. Acho Mesmo? que toda vez que a gente conversa, a gente aprende algo diferente. Coisa bem boa. Seja Muito sempre bom. bem-vindo aqui, viu? De Obrigado. verdade. Obrigado mesmo. E você que ainda não curtiu esse conteúdo, curta agora. Curta e compartilhe para todos os profissionais que você conhece, todos os empresários que você conhece e que você quer que não sejam um analfabeto digital. Dessa forma, você não vai estar apenas colaborando para este canal aqui crescer, mas para a pessoa que é importante para você crescer também. Combinado? Tem isso combinado? Curta, compartilha, se inscreva no canal se você não está inscrito e leve essa mensagem adiante para que todos nós possamos crescer juntos com essa inteligência ampliada. Até o próximo episódio do Indispensável Podcast. Tchau!